Olá pessoal, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana. Queria conversar com vocês aqui um pouquinho sobre nós refletirmos em relação ao diagnóstico tardio da condição autista, que muitas vezes a condição autista no diagnóstico tardio, ela passa a ser uma situação secundária. Não é a condição autista especificamente que passa a ser o foco de desenvolvimento do indivíduo, seja ele um homem, uma mulher, um jovem, menino ou menina. O que acontece? Até o processo do diagnóstico, existem 3 fatores que geram um desdobramento que causam danos muito significativos. O primeiro deles é a falta da oportunidade de o indivíduo construir uma consciência sobre as suas características. Qual é a finalidade da construção dessa consciência? Ter em si a autopercepção de que essa pessoa não é um estranho, não é uma pessoa esquisita, entre aspas, que é uma pessoa como outra qualquer, porém apresentando características diferentes. É diferente você crescer tendo essa percepção, ao invés de você se achar esquisito. A segunda questão é a construção de uma compreensão de que diferenças são normais. Por quê? Independentemente da condição autista, todo e qualquer ser humano é diferente um do outro. E, ao mesmo tempo, todos os seres humanos, em condições diferentes, apresentam uma equidade, semelhanças. E não é porque você ocasionalmente tem um interesse diferenciado, você tem um hiperfoco, você tem um afastamento mais social, que você vai se tornar pior ou melhor do que um outro ser humano. Somos apenas diferentes. E o terceiro e mais significativo elemento desse processo é um indivíduo que até o seu diagnóstico ele cresce e ele convive repetidamente com pressões, com cobranças e com desqualificações sobre as suas características sofridas pelos diferentes meios sociais em que se participa. O que esses 3 componentes geram de desdobramento no indivíduo dentro da condição autista? Primeiro, uma não aceitação sobre a sua própria identidade, sobre aquilo que ele é. Segundo, é uma autodesqualificação potencializando uma baixa autoestima, que é uma característica comum dentro da condição autista, e isso promovendo como um terceiro desdobramento as comorbidades, sejam elas de humor, sejam elas de ansiedade, sejam elas de somatização, enfim, comorbidades relacionadas a transtornos mentais, tirando consequências naturais que o indivíduo dentro da condição autista vive, que são alterações clínicas, fisiológicas, que geram dificuldades e sofrimentos, tá? Então veja, o que na clínica você passa a ter que focar e ter uma atenção num primeiro momento muito mais intensa, muito mais forte e que normalmente acompanha por um longo tempo, quando não cronificado, indivíduos com baixa estima que não se aceitam, que se sentem não apenas diferentes, mas diferentes num sentido negativo, de serem pessoas piores, entre aspas, do que as outras, e que a sua própria condição, a sua própria característica não participam efetivamente de um palco de processo de desenvolvimento como deveria ocorrer,
porque é um indivíduo que entra em luta e fuga continuamente, repetidamente, com a não aceitação dos meios sociais. Eu acho que é extremamente importante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso, e eu gostaria muito da sua opinião sobre o que eu acabei de refletir com vocês, tá bom? Gente, um grande abraço e uma boa semana para todos.